Adeus 24, 25 começando agora. Como está a nossa economia? Vamos bater um papo sobre isso agora? Porque a gente não fechou o ano bem e 2025 já começa bem complicado. Vamos lá, a nossa inflação beijando os 5, junto com isso o dólar beijando 6,20. O que isso significa? Que a nossa moeda está fraca. O que se faz quando isso acontece? O Banco Central olha para a economia como um todo, analisa, dentre outros fatores, isso e, por exemplo, taxa de desemprego, crescimento, enfim, e fala, vamos aumentar a taxa de juros, porque a taxa de desemprego reduziu, então, teoricamente, o pessoal tem dinheiro para gastar, até parece, né? E temos que conter a inflação. Sobe a taxa de juros, fechamos o ano com 12,25 na Selic. Há rumores na internet que na próxima reunião do Copom a taxa vai ser elevada para próximo de 15% ao ano, ou seja, o dinheiro vai ficar mais caro. E aí algumas pessoas falam, Sal, isso é bom também, porque quando isso acontece, os investimentos pagam mais. Quem já tem dinheiro investido está perdendo, porque se for sacar antecipado vai ter um deságio maior. Quem tem dinheiro na mão para investir, creio eu que não seja tanta gente, falando a nível Brasil, lógico, vai pegar a boa coisa? Vai, mas vamos lá. Isso quer dizer que a economia não está bem, porque, por exemplo, títulos públicos, o IPCA 35, que é meu queridinho, que eu sempre falo dele aqui quando eu gravo alguma coisa, eu faço um auditório, enfim, ele fechou o ano pagando 7,49%. Quando paga muito, quer dizer que ele caiu. Quem tem esse título está vendo o dinheiro reduzir. Ah, mas ele é seguro. Claro, quem segurar até o vencimento vai ter o retorno da taxa que foi acordada no dia que aportou o dinheiro. Mas falando em economia, taxa alta, prometida pelo título, igual a queda do valor dele. Quando isso acontece, teoricamente, quem tem dinheiro realmente compra, só que vender título público para o governo, já que eu estou falando de economia, é uma coisa que implica em aumentar a dívida interna, que já está ali passando 8, 9 trilhões, eu não sei o valor exato, porque cada lugar divulga uma coisa diferente. Eu vi escrito em alguns sites 8,8, coisa um pouco acima de 8 trilhões, certo? O fato é que está altíssima. E emprestar dinheiro, pior é isso. Vamos lá. Eu não quero comprar título público, Sal. Eu quero comprar outras coisas. Eu quero pegar um título privado, um CRA, um CRI, uma debênture, ou um LCA, um LCI, um CDB, porque eles também vão pagar bem. Vão. Eu tenho medo de pegar coisas que não são garantidas pelo FGC. Tudo começa aí. Então, se eu for investir alguma coisa nesse sentido em renda fixa, eu vou procurar LCI, LCA e CDB. Título privado, muito pouco dependendo da empresa. E, senhores, se a Selic subir mais, vai acontecer o mesmo problema de deságio, certo? E Deus queira que as empresas não quebrem, porque senão você vai ter uma taxa alta, mas no fim não recebe nada, tá certo? Agora eu vou pular para um outro lado, nesse mesmo sentido. Existe um número que chamou muita atenção na última semana aqui do ano, de 2024, relativo à taxa de desemprego, que é a menor histórica dos últimos 10, 15 anos, 6,1%. O que ela significa? Pegam as pessoas que têm 14 anos ou mais, que estão desocupadas, dessas pessoas se contabiliza apenas as que estão procurando emprego, ou seja, quem não procura emprego não entra na conta, e divide esse número de pessoas desocupadas que procuram emprego por todas que poderiam estar trabalhando, para ser bem simples aqui. Só que dessas pessoas desocupadas, certo? Muita gente não procura emprego porque desistiu, muita gente não procura emprego porque recebe alguma bolsa ou coisas do tipo. Será que esse número é real? Eu não sei, quando eu ando na rua eu não acredito que apenas 6,1% da sociedade está desempregada. Apesar de saber que a taxa não diz exatamente isso. Tá, mas quem é leigo no assunto e lê uma chamada dizendo que 6,1% apenas de desemprego é o que acontece no Brasil hoje, acha que está às mil maravilhas e não está. Eu queria deixar isso claro porque
até eu fiz um vídeo essa semana, que passou, sobre os outros números dessa divulgação, que me chamou a atenção demais. A informalidade de quem está trabalhando no Brasil chega a quase 40%. Então, de todo mundo que hoje trabalha, 38%, quase 39% dessas pessoas são informais. Então, estou falando de pessoas que não têm garantia nenhuma de aposentadoria, seguro de vida, coisas do tipo, quando eu falo em governo, tá? Por que isso? Porque é difícil, por exemplo, para um dono da empresa empregar e pagar todas as taxas que são cobradas, dentre outros fatores. Sem falar que hoje a informalidade, falando em dinheiro, dependendo do ramo e do que se faz, paga bem melhor. Eu acabei de falar a palavra taxa, né? Falando em taxa, o pacote fiscal que o governo está aprovando agora prevê 20 bilhões, né, a mais de arrecadação para os cofres públicos. A Lei Rouanet, em um ano, dá quase isso. Em 2 anos, então, quase o dobro. Certo? Mas sem querer falar muito no assunto, eu só queria lembrar a todo mundo, né, que a dívida pública está na casa dos tri. Então, 20 bi para mim não significa muita coisa, não. Eu acho que falta uma reestruturação. Eu não vou nem falar política, mas pelo menos econômica, certo? Priorizar realmente para onde deve ir cada coisa, parar de apenas colocar os interesses pessoais na hora de decidir onde vai alocar o dinheiro, né, nos setores A, B ou C, enfim. Coisas bem utópicas que no Brasil há muito tempo, pelo menos desde que eu nasci, eu não vejo acontecer. Porém, a ideia do vídeo aqui é falar sobre economia. Então, senhores, os números mostram que não estamos bem. E os números mostram que a gente realmente não quebrou, porque apesar de tudo, somos o país com a gigantesca, monstruosa capacidade de produção. Sonho eu que um dia toda essa capacidade seja utilizada em prol de quem produz, ou seja, da gente. Porque aí não tem país no mundo, no universo, que consiga ficar melhor que o Brasil. Pena que isso não passa, né, de um sonho. Que vocês tenham um excelente 2025, o ano está começando agora, independente do que eu falei ou de que qualquer pessoa falar na internet. Os boletos sempre vão chegar no começo do ano e se ninguém trabalhar, ninguém paga a conta. Que Deus nos dê muita saúde. Tamo junto. Forte abraço. Vamos que vamos.